Bom dia, Camila, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia a todos que estão entrando aí. Que Deus nos abençoe também nesta manhã. Meu pai entrou aqui também, aí Dilma, Lídia, minha mãe. Bom dia a todos. Que a paz de Cristo reine em nossas vidas também nesta manhã, né? Aliás, sempre, né? Todos os dias. Bom dia, irmã Zilda. Bom dia, Eliane. Bom dia, Carla. Bom dia, Ana também entrou aqui. Que Deus nos abençoe profundamente. Mary também. Beth, Fabi e Simone. Que a paz de Cristo nos abençoe também nesta manhã. Que a palavra dele seja alimento para os nossos corações nesta manhã. Eu já fixei para vocês hoje, são apenas 2 versos que nós vamos ler hoje. Eu tenho seguido a organização da Bíblia que eu tenho aqui também, de modo que fique também bem palatável, que a gente caminhe, não com velocidade, mas querendo compreender o texto. Então eu já fixei para vocês aí, estou vendo aqui o Eduardo, um grande amigo, que bom, Eduardo, você está aqui. Rejane também, Marion, irmã Marion, que bom, que Deus nos abençoe. Eu quero ler para vocês então a palavra de Deus em Marcos capítulo 9, versos 49 e 50. E aí estaremos fechando hoje um outro capítulo, que é o capítulo 9, e amanhã a gente continua o capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: você pode convidar seus amigos, seus familiares, à vontade. Estou vendo aqui a Laísa conseguiu entrar, que bom. Estava nessa pendência, a Laísa não estava conseguindo entrar e agora estou vendo ela entrando aqui. Que Deus abençoe, viu, Laísa? Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, 49 e 50. Eu leio para você e depois nós vamos orar juntos. Diz assim a palavra de Deus: porque cada um será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que Deus nos abençoe através desses 2 singelos versos. Estou vendo aqui a Amanda e Alan entrando juntos. Já estou me lembrando aqui da nossa história, do nosso passado. Éramos muito amigos, ainda somos, obviamente, mas não tão próximos, porque há uma distância hoje geográfica e de missão também, né? Mas que bom, estou vendo a Amanda e a Alan, a gente convivia muito tempo, né, no final do nosso seminário. Que bom, que bom. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco através desses 2 versos. Que o Senhor nos oriente. Que o Senhor seja o intérprete deste texto para que ele se torne alimento nos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou vendo aqui tanto a Amanda quanto o Alan comentando aqui, mas é verdade, somos muito amigos. Bem, então veja só o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu repito mais uma vez: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Veja, segue-me, siga-me, não é um chamado para uma vida simples, confortável. Não estamos indo tirar férias. Segue-me, siga-me é um chamado para uma vida marcada, como vimos ontem, por sacrifícios. Esta é a vocação que Deus dá a todos nós, sem exceção, aqueles que são discípulos de Jesus. Nós somos os discípulos de Cristo. Esse é o convite que Cristo fez a mim e fez a você.
Segue-me é um chamado para uma vida marcada por sacrifícios. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Veja, a radicalidade intrínseca à proposta do reino de Cristo, do reino de Deus inaugurado por Cristo. Veja, é um chamado para todos nós, mas não é simples. Exige de nós sacrifícios, exige de nós autonegação. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Segue-me e siga-me é a vocação de todos os discípulos e exige autonegação. Exige, por exemplo, renúncia dos bens materiais. Só uma coisa te falta, foram as palavras de Jesus ao jovem rico. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Você está entendendo as implicações dessa vocação, desse chamado? Ser discípulo não é simples. Exige autonegação, sacrifícios, sim, renúncia de bens materiais e até a própria família. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs ou mãe. Veja, há uma renúncia que é feita por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor ao reino de Deus. Veja só, há neste verso 49 duas imagens muito fortes: o sal e o fogo. Porque cada um será salgado com fogo. Não parece estranho? Mas veja, no Antigo Testamento, os sacrifícios estavam associados tanto ao fogo quanto ao sal. Eu quero ler para você alguns versos que nos mostram claramente isso. Levítico 2,13 diz assim: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então veja que o sal está associado ao sacrifício. Ou seja, toda oferta de manjares não pode faltar o sal da aliança. Sim, não pode faltar. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal, é o que diz o texto de Levítico 2,13. Lá em Ezequiel 43, verso 24, diz assim: oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e o oferecerão em holocausto ao Senhor. Então veja, o sal, o fogo, o holocausto são as imagens da própria oferta, dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Então essas palavras-chave levam a uma metáfora que Cristo introduz aqui no verso 49, porque cada um será salgado com fogo. O sal era fundamentalmente necessário para a preservação dos alimentos de sua intrínseca deterioração. Os alimentos deterioram e o sal preservava, assim como a autodisciplina preserva os discípulos de Cristo. Além disso, o sal, porque preservava os alimentos, era símbolo, era memória, sim, porque lembrava aos israelitas que Deus iria preservar a sua promessa messiânica, que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então o sal é uma memória, é um símbolo, é o símbolo da preservação da promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Veja só, o sal preserva, o fogo purifica. O fogo purifica. Leio para vocês dois textos importantes da primeira carta de Pedro que nos ajuda a compreender bem isso. O sal preserva. Aliás, é símbolo, é memória.
da preservação da promessa de Deus pelos tempos, pelas gerações. Agora, o fogo purifica. Leio para você os textos da primeira carta de Pedro. O primeiro texto que eu quero ler para você é da primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim a palavra de Deus: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, veja só, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, ou seja, inexplicável e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. Então veja que o fogo aqui, ele é usado, ele é pensado, ele é percebido como aquilo que purifica, mesmo apurado por fogo. Agora veja só, a imagem do fogo na primeira carta de Pedro, capítulo 4, também é muito forte. Anote aí, 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 14, eu leio para você. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pedro está dizendo, não estranhem o fogo ardente que está surgindo no meio de vós. Ele explica, ele diz assim, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele diz assim, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo vos injuriarem, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do 12 ao 14. Veja, o fogo ardente que surge no meio de vós, para provar-vos, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Coparticipar do sofrimento de Cristo é ser purificado pelo fogo. Esta é a imagem clara da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Somos preservados pelo sal, somos purificados pelo fogo. O fogo simboliza essa perseguição, os escárnios que os cristãos sofrem na travessia que fazem através do Evangelho, através dos valores do reino de Deus. Por isso não se surpreendam. Não se surpreendam com o fogo, com as provações, com os sofrimentos intrínsecos da vida no reino de Deus. Aliás, esses sofrimentos, estas perseguições são fogo, purificam, burilam a nossa fé, sim, melhoram a nossa fé. Como é bom atravessar, na lógica do Evangelho, sofrimentos, perseguições, escárnios, porque nos tornamos, com tudo isso, coparticipantes do sofrimento de Cristo. E estes sofrimentos, sim, eles purificam a nossa fé. Veja, mais uma vez, trago a vocês esta memória. O sal preserva. O sal simboliza uma promessa que não se deteriora. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. O fogo purifica. O fogo é o sofrimento, é coparticipar do sofrimento de Cristo. Sim, são os escárnios, são as perseguições, os sofrimentos intrínsecos na caminhada do reino que purificam a nossa fé, que tornam a nossa fé mais madura, sim, mais valente, mais forte, brava, que enfrenta as contradições da vida, os desvalores da vida. Ontem eu estava pregando na minha igreja, na CIB, em Petrópolis, e eu disse uma coisa muito importante. Veja, os sofrimentos, eles acontecem, as perseguições acontecem na caminhada cristã. Acontecem.
faz parte da vida cristã. E vejam, estes sofrimentos, essas perseguições nos purificam. Diz assim a palavra de Deus: bom é o sal. Bom é o sal. Leio para vocês, verso 50. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Como compreender esse verso? Aliás, também em Mateus 5,13, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É a pergunta de Jesus em seu Sermão da Montanha. Como restaurar o sabor de um sal insípido? E ele diz: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal insípido é para ser pisado pelos homens. E mais, a imagem de Lucas é mais forte ainda. Estas mesmas palavras em Lucas, Jesus diz lá em Lucas, através das memórias de Lucas: nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, para o lixo. Sabe aqueles lixões, o monturo, aquele conjunto de coisas podres, de lixos, de coisas deterioradas que fedem, com odor fétido. Veja só, monturo não serve nem para o monturo. É o que Deus, é o que Cristo está nos dizendo. Veja, embora o sal produzido com base em substâncias salinas, impuras, extraídas do mar morto, pudessem se dissolver e perder o sabor, deixando apenas as impurezas, parece que as ideias, ou a ideia destes versos, e também do verso em Mateus 5, como também em Lucas, está mais próximo daquela ideia de um rabino no final do primeiro século, quando foi interrogado acerca da mesma questão. A gente sabe que este sal, com base em substâncias impuras extraídas do Mar Morto, ele tinha essa possibilidade de se dissolver, deixando só as impurezas. Mas eu acho que a ideia destes textos, tanto este que estamos lendo hoje, Marcos 9, 49, 50, quanto Mateus 5, 13 e Lucas, capítulo 14, parece que a imagem é de um rabino quando perguntado no final do primeiro século sobre essa mesma questão. Porque chegaram até um rabino e perguntaram assim: como restaurar o sabor de um sal que perdeu o seu sabor, que tornou-se insípido? Sabe o que o rabino respondeu diante desta pergunta que foi feita a ele? Como restaurar o sabor de um sal insípido? Este rabino respondeu: é preciso salgá-lo com a placenta de uma mula. Veja a resposta que esse rabino deu quando interrogado acerca de como restaurar o sabor de um sal insípido. Ele recomenda, veja, pegue uma placenta de uma mula. Mas veja, mulas não têm placentas porque são estéreis. Ou, como se estivesse dizendo, bem, quem faz uma pergunta estúpida merece uma resposta estúpida. Porque, veja, o verdadeiro sal, não perde o sabor. Não perde. E se perdesse, se isso ocorresse, Jesus disse: nem mesmo para o monturo, para um monte de lixo, lugar onde deposita, nem para o monturo, nem para esse lugar onde se deposita lixo, lixão, nem para isto serve. O sal insípido só serve para ser pisado pelos homens, nem lançado ao monturo esse sal serviriam. As palavras de Jesus são palavras fortes, contundentes. Tornar-se insípido é uma grande impossibilidade, quase. É quase uma impossibilidade. Mas se tornássemos insípidos,
Se o sal se tornar insípido, se os discípulos tornarem-se insípidos, eles só servem para ser lançados e pisados pelos homens. Só servem, aliás, nem servem para serem lançados no monturo. Sal insípido, quase uma impossibilidade. Discípulo que não tempera o mundo, discípulo que não ilumina o mundo, que não é candeia, que não é candelabro, que não alumia a existência, que não ilumina o mundo, a história, é uma impossibilidade. Mas se isso acontecer, veja, se essa impossibilidade acontecer, se o discípulo deixar de iluminar, se o discípulo deixar de temperar, se o sal deixar de saborear, de temperar, de preservar, de ser símbolo, só serve para ser pisado. Por isso Jesus disse assim: tende sal em vós mesmos. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, seja um sacrifício vivo. Como nós vimos em Romanos 12, 1 e 2. Seja um sacrifício vivo. Mesmo que ser um sacrifício vivo te leve ao martírio, à perseguição, ao sofrimento por amor a Cristo, porque isso é um fogo. Isso amadurece a nossa fé. Como diz a primeira carta de Pedro, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 4, fogo simboliza essa purificação. Veja, ser sal, ter sal, temperar o mundo, é a nossa condição, é a nossa missão, é o nosso caminho, é a nossa travessia. Seja sal, seja um sacrifício vivo. Eu quero ser esse sacrifício vivo. Eu quero ser esse sal, ainda que isso me leve, ainda que isso nos leve ao martírio, à perseguição, aos escárnios. Tempere o mundo com a paz de Cristo. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Veja, a nossa postura pode nos levar ao martírio. A nossa vida no Evangelho pode nos levar às grandes perseguições. Sim, mas nós nunca podemos nos tornar perseguidores. Nós nunca podemos provocar caos através da nossa fé. Nós não podemos martirizar através da nossa fé. Não somos perseguidores, somos os perseguidos. Não somos cruzados, somos os crucificados. Não se engane, o Evangelho não é espada para perseguir. Somos os perseguidos. Jesus disse lá em seu Sermão da Montanha, mais uma vez cito esse sermão: bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores, os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Não somos os promotores do caos, dos distúrbios sociais. Não somos os promotores das perseguições, das destruições públicas de patrimônio. Não. Participar de qualquer coisa disso é deixar o Evangelho de lado. Manifestações pacíficas, as lutas que fazemos no dia a dia, nas praças, tudo isso é muito bom. Participar de depredação pública, tudo isso nos tira o sal, porque somos sal, somos pacificadores, promovemos a paz, não o caos social. Promovemos o amor uns pelos outros, não as divisões raciais, étnicas, não os muros intempestivos que destroem, desfazem a unidade humana. Sim, somos aqueles que promovem a paz, somos aqueles que unificam. Somos aqueles que dizem: não há gregos nem judeus, nem homens nem mulheres, nem senhores nem escravos. Somos aqueles que destruímos os muros e nos tornamos a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é o conjunto dos diferentes, das diferentes raças, tribos, línguas, nações. Somos o povo
de Jesus. Somos o povo da unidade, somos o povo que promove a paz, somos os pacificadores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma manhã cheia de graça, cheia de alegria, cheia do Evangelho, cheia de paz. Que a paz de Cristo governe o nosso coração e que essa paz transborde na vida. Ser sal, como diz a irmã Beth, é a nossa missão. E o desejo da Beth, quero ser sal no mundo, seja o nosso desejo. Ser sal, temperar o mundo, ser luz, iluminar o mundo, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã diante da Tua palavra. Deus, não queremos ser sal insípido. Não queremos ser lançados na terra para os homens pisarem. Não queremos ser lançados no monturo. Não, nós queremos ser sal que tempera. Sal que preserva a vida, que preserva a vida de deterioração. Queremos ser sal. Que o Senhor, ó Deus, nos envie como os teus discípulos, como os teus apóstolos, para temperar, iluminar as vidas. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua caminhada, no nome de Jesus. Até amanhã, às 7 horas, estaremos juntos mais uma vez diante da palavra do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.